Olá, eu sou Márcia Funkdieter, sou professora, escritora, contadora de histórias e trabalho com a publicação de livros na editora Ateliê de Histórias. É uma alegria imensa poder conversar com vocês, contar um pouquinho sobre a minha trajetória. E eu posso dizer logo de início que nessa trajetória tem um objeto que sempre foi muito importante desde a minha infância e tem sido importante até hoje. E ele foi essencial para muitas de minhas escolhas. O livro. Com certeza, o livro. O livro faz parte da minha vida desde pequenininha, né? Em casa, nós não tínhamos livros para criança. Eu lembro que tinha a Bíblia, muitos livros para adultos, jornais, revistas, mas eu vivia em torno daquilo, né? Em meio àquilo. Eu via meus pais lendo e sempre muito encantada e curiosa. Depois ia buscar, encontrar o que eles estavam olhando naqueles objetos. Mas foi na escola, na educação infantil, que o livro me foi apresentado pela primeira vez por uma professora. E eu levei esse livro para casa. Nós fomos até a biblioteca, escolhemos um livro, lembro dele até hoje, Os Três Porquinhos, e levei esse livro para casa. E foi em casa, no colo da mãe, dentro de um abraço muito gostoso, cheio de afeto, que eu ouvi esta história pela primeira vez. Eu lia as ilustrações, mas as palavras foram lidas por ela. E essa história foi morar no meu coração. Eu brinco com as crianças, quando eu falo desta história, que os Três Porquinhos não foram morar nem na casa de palha, nem na casa de madeira e nem na casa de tijolos. Eles ficam enlouquecidos. Como assim não na casa de tijolos? Eles foram morar na casa de tijolos. Aí eu digo, não. Eles passaram a morar, depois daquele dia que eu ouvi aquela história, numa outra casa. No meu coração. Ai, é tão lindo como eles ficam felizes com isso. Sim, o livro passou a morar na minha alma, no meu coração, no meu corpo, em mim. E depois daquele dia eu esperava enlouquecida para buscar mais livros, levar para casa e ouvi-los no colo da mãe. E assim eu fui crescendo. E quando eu ouvia essas histórias, eu também ia contando essas histórias para quem aparecesse na frente. Principalmente para as minhas bonecas. Nossa, como elas ouviram histórias. E assim eu fui crescendo. Na minha adolescência, o livro foi mais intenso ainda, porque ele fez parte da minha busca pela identidade, né? Eu fui descobrindo a minha identidade, construindo a minha identidade através do livro também. O livro, ele traz muitas histórias ficcionais, mas histórias de vida. E nós buscamos lá dentro, encontramos lá dentro muitas vezes respostas, né, para perguntas que nós temos, para sentimentos que nós temos. E assim, o livro foi meu melhor amigo. Dentro do livro eu descobri o meu primeiro amor, Romeu. Eu era apaixonada por Romeu. Eu chorei tanto no final desta história, mas eu não vou contar aqui o que aconteceu, porque quem não leu o livro precisa ler o livro. Não pode só ler, não basta só olhar o filme, não. E eu me apaixonei por Romeu, meu primeiro grande amor. E na minha adolescência que eu também escolhi ser professora. Fui fazer o magistério. E lá eu aprendi muitas coisas e o livro fez parte de todos os momentos do magistério. E depois, quando eu fui ser professora, de fato, eu levei o livro para dentro da sala de aula também, com todo esse carinho que eu sempre tive por ele. Ou seja, ele nunca serviu apenas para estudar algum tema, um assunto em especial ou alguma palavra nova, não. O livro, ele era trazido para ser apreciado de todas as maneiras, ouvindo, imaginando, né? Aquele momento de deleite, né? Olhando para as imagens, interpretando as imagens antes de ouvir a história. Então o livro sempre esteve muito presente nas minhas aulas diariamente, quase diariamente, né?
E o mais bacana é encontrar hoje ex-alunos meus adultos que falam dessas aulas, que dizem que foram estimulados à leitura, que hoje gostam de ler em função daquelas aulas, que estimulam os seus pequenos filhos também em função do que viveram lá, porque eles criaram esse gosto. E era sempre esse o intuito. Eu fui contando histórias dentro da sala de aula, eu contava histórias para os pequenos, para os maiores, até séries finais eu contava, eles amavam, né? A gente se engana quando acha que esses adolescentes não gostam de ouvir histórias, eles amam ouvir histórias. E contei histórias nas atividades da escola, na atividade do município, dentro da Feira do Livro. Contei, até que uma hora eu disse, chega de contar somente histórias dos outros autores que eu amo. Eu quero contar também as minhas próprias histórias. E foi aí que eu decidi que eu queria escrever as minhas histórias e comecei a escrever. Enquanto isto, eu fui fazer o curso de letras. E lá uma professora, me ouvindo durante as aulas de literatura infanto-juvenil. Numa das aulas, quando chegou ao término da aula, a professora chegou para mim e disse, Márcia, sabes que tu poderia ser uma ótima escritora de literatura infanto-juvenil, só de te ouvir. Mal sabia ela que era isso que eu queria muito. E em função disso, desse estímulo, claro que ela ficou sabendo disso depois, eu optei por fazer o meu trabalho de conclusão sobre isso. Como seduzir o leitor através da linguagem. E eu fui buscar isso em quem? Em duas escritoras maravilhosas, Ana Maria Machado e Ruth Rocha. Elas trouxeram muita luz para o meu tema. Eu descobri através da literatura delas, que seduz qualquer leitor, a como trabalhar a linguagem, conquistando, né, os leitores. Então isso foi muito legal. Depois disso tudo, então, depois de fazer esse trabalho de conclusão, eu publiquei o meu primeiro livro junto com isso, né? O meu primeiro livro, A Casa e a Menina, quando eu mostrei para a professora, ela disse, tu escreves com muita simplicidade. O que é isso? Será que isso é bom? E aí eu descobri que sim, que é bom. Ana Maria Machado, Ruth Rocha escrevem com simplicidade. Escrever com simplicidade não é menosprezar a inteligência da criança, muito pelo contrário. Escrever com simplicidade é escrever de forma inteligente, forte, intensa e clara. Depois deste livro, então, que eu acabei publicando junto com o trabalho de conclusão da universidade, eu acabei publicando outros, e aquilo não parou mais. Hoje eu estou com 14 obras publicadas. Depois disso fiz uma especialização em cultura e literatura, fiz uma pós-graduação em artes visuais, tudo com o intuito de me ajudar quanto escritora. Fiz muitos cursos de escrita criativa, fiz muitos cursos de contação de histórias, participei de festivais e o melhor curso para quem gosta de contar história é, sem dúvida nenhuma, ouvir outros contadores de histórias. Ouvindo outros contadores de histórias é que nós vamos aprendendo a contar e vamos também construindo o nosso ser contador de histórias. Bom, um pouco da minha trajetória, espero que vocês tenham gostado, e ela não termina por aqui, ainda continua, porque eu quero ficar por muitos e muitos anos escrevendo e contando histórias e sendo professora. Já trabalhei com alunos de 4 anos até 60, 70 anos de idade. Trabalhei com educação infantil até cursos de pós-graduação. Então, esses 23 anos de magistério, realmente em sala de aula, realmente explorando, realmente vivendo aquele chão, aquele mundo. Certo, gente? Beijo, tchau!